Então, boa tarde para todo mundo. Começando a gravar a parte 2. E o que a gente vai ver agora, que na verdade é continuando um pouquinho do que a gente viu antes sobre resolução de sistemas lineares e algumas maneiras de resolver os sistemas que a gente já viu, então uma recapitulação de certa forma, e também como essa resolução a gente pode fazer ela de forma computacional, só que agora observando algumas particularidades do sistema. Então, por exemplo, o que acontece, como que eu posso fazer para um sistema que tem infinitas soluções e como essas soluções são, como essa uma solução é definida, né? Porque pensa que se a gente está resolvendo esse sistema no computador e existem infinitas soluções, ele não vai retornar todas as infinitas soluções possíveis. Então, a gente vai ver algumas coisas nesse sentido. E também, enfim, relembrar as ideias que a gente já viu. Então, para o exemplo 1 em particular, a gente vai voltar ainda na ideia de matrizes elementares, para poder reforçar isso. Então, deixa eu só parar aqui e compartilhar a minha outra tela. Cadê? Aqui. E aí, inclusive, comentar algumas observações em relação a essa última lista. Então, hoje é 17 de abril. E comentar algumas observações em relação à última lista aqui, que a gente fez, a lista 2. Então, voltando. Vamos pensar o seguinte, que a gente tem o nosso exemplo 1, onde nós temos um sistema em que A é dado por essa matriz aqui, 1, 1, 1, 2, e B igual a 3, 2. Aí, um modo que a gente viu de resolver o sistema foi encontrar uma sequência de K matrizes que são aplicadas a A e me retornam a identidade, certo? O que acontece é que, no fim das contas, encontrar essa sequência é encontrar a inversa da matriz A. E o que a gente sabe é que, se eu aplicar essa sequência de matrizes para ambos os lados da minha equação, eu vou ter... peraí, faltou um xizinho aqui. Eu vou ter o seguinte, é exatamente a mesma coisa que eu aplicar a inversa para ambos os lados. Isso daqui é a identidade,
e eu tenho que x é igual a inversa de b. Até aqui, tranquilo? Sim. Ok. Aí, uma coisa que a gente viu na lista era um pouquinho diferente. E eu vou dar uma certa ênfase nessa diferença entre as duas coisas. A gente queria encontrar uma sequência de matrizes elementares, as quais me resultavam na matriz A. E aí, isso daqui é exatamente a mesma coisa que encontrar essa sequência de matrizes elementares que representam operações elementares que eu começo aplicando numa matriz identidade e essa matriz me retorna a matriz A. Tudo bem aqui? Estou entendendo. E um modo de encontrar essa sequência, então, ao invés da gente tentar, de certa forma, a depender do quão complicada a matriz A pode ser, a gente teria que pensar muito e fazer alguns chutes para poder encontrar essa sequência aqui. Vocês concordam que é muito mais simples se a gente faz o caminho inverso? Então, se eu encontro esses chapéuzinhos aqui, que me levam de A, quando aplicados a A, me retornam a identidade. Então, encontrar essa sequência aqui é muito mais simples do que encontrar essa sequência de cima. Mas vocês concordam que são duas coisas diferentes? Certo? Sim, sim, sim. E aí, o que acontece? Para eu conseguir definir quem seriam esses M aqui, a gente pode simplesmente ir aplicando as inversas. Ops. Assim. As inversas de cada uma aqui. Porque aí o que acontece? Eu vou estar. Então, vou aplicar sempre dos dois lados, porque a gente tem uma equação. E aí eu vou fazer isso, né, para todos os Mzinhos, para todas as matrizes, até que finalmente eu vou ter A sendo E chapéu 1 inverso, E2 chapéu inverso e assim sucessivamente até E chapéu inverso. Aplicada a identidade. E aí, aqui eu nem preciso escolher, né? Porque multiplicar isso daqui pela identidade é simplesmente eu fazer só essa multiplicação. E aí, o que acontece? Essa daqui, essa sequência aí, chapéuzinho aqui, é a inversa da matriz A. Então, aqui, antes, a gente estava encontrando uma sequência que representa a inversa de A. Então, uma coisa que muita gente fez, na verdade, né, foi fazendo, aplicando as operações elementares em A para encontrar a identidade, e depois falou assim, essa sequência daqui é a sequência que gera A, só que tá equivocado, né? Que, na verdade, eu tô gerando A menos 1, né? Tô gerando a inversa de A.
essa aqui é uma matriz diferente. Então, só para a gente compreender que são dois objetivos, duas coisas diferentes que estão acontecendo. Então, encontrar essa sequência que aplicada a A leva a identidade é conseguir representar a inversa de A via matrizes elementares, que a gente sabe que existe, né? Que a inversa existe se eu tenho isso daqui. No caso que eu estou dizendo aqui, A pode ser escrito por matrizes elementares, então, consequentemente, a inversa de A também posso escrevê-la por matrizes elementares. Né? Uma é a inversa da outra. E ser inversível é exatamente assim como a gente definiu. Está dentro de uma classe de equivalência com a identidade, matriz de identidade. Então, fazer isso daqui, eu encontro a inversa. E aí, para encontrar A, eu preciso inverter essa multiplicação, né? Essa sequência de multiplicações. E aí, só para a gente relembrar, né, dessa propriedade, que se eu tenho uma multiplicação AB, a inversa disso daqui vai ser B inversa vezes A inversa. Eu troco a ordem das minhas posições. Então, só para dar um pouco de ênfase a isso, né? Porque bastante gente ficou com essa confusão, né? Entre essas coisas. Faz sentido? Confuso ainda? Deu para entender quem fez desse jeito aqui? Deu para entender porque não era essa a pergunta? Alô? Alguém aí? Eu fui desse jeito, mas eu fiz do jeito certo. Tá. Mas todo mundo tá acompanhando até agora. Pode falar que não, tá, gente? Nada vai acontecer se vocês falarem não. Tá, deixa eu olhar se tem algum comentário. Tá. Ok. Então, um parênteses aqui pra gente começar comentar um pouco sobre isso. E aí agora eu vou voltar na outra tela que eu tava compartilhando. Vou me substituir aqui. Tá. Acho que agora foi. Tá, então aqui... Agora a gente voltou para o nosso exemplo, onde a gente estava com um sistema, que é esse daqui, onde a gente tem as matrizes a matriz A, que é 1, 2 e B. E aí a gente lembra que a gente pode resolver o nosso sistema como a gente viu. Estou encontrando quais as matrizes elementares que vão me levar de A até a matriz identidade, então essa daqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou modificar essa segunda linha, certo? Eu quero criar um zero aqui, então é aquilo que a gente viu. Então, vou matriz elementar, que vai somar da segunda. Tá, vocês conseguem ver o cursor. Então, aqui. Você pode repetir, porque travou aqui. Tá, ok. Então, aqui é só para dizer que a gente está Não quero que você faça isso.
Só para a gente dizer como a gente está fazendo, né? Aquele método que a gente já viu a gente vai começar aplicando as matrizes elementares em A para poder encontrar a identidade, né, desse lado aqui do sistema, e aí a gente vai aplicar, e aí no fim das contas, o que a gente está fazendo? Né? A gente está aplicando a inversa em A e vai aplicar do outro lado para o vetor B no sistema, porque a gente quer encontrar quem seria o nosso X. Então, aqui o caminho usual, né? Então, vocês já cansaram de me ver fazendo essas contas. Eu vou poupar vocês por hoje. E aí a gente está tentando zerar aqui. O que a gente vai fazer? Usar essa operação elementar, que é subtrair da segunda linha a primeira. E aí, uma outra coisa também que eu percebi que algumas pessoas tiveram dificuldade é como você representar a operação que eu quero fazer como uma matriz. Então, por exemplo, algumas pessoas só indicaram, você precisa multiplicar a primeira linha 2 vezes, mas não escreveu como eu represento isso numa forma matricial. Então, de repente, vale a pena a gente... Essa parte aí eu sinto dificuldade mesmo. Então, acho que vale a pena a gente tentar fazer um exemplo aqui. Então, eu vou trocar de tela de novo. Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. E eu vou colocar... o nosso sisteminha que a gente estava com as matrizes que a gente já tem encontradas. Então, esse aqui é nosso sistema. Tá, e o que acontece? Né, então, a gente já sabe o procedimento, né, o passo a passo que a gente quer fazer, que a gente precisa aplicar em A para encontrar a identidade. Eu quero zerar esse elemento aqui. Então, só pensando pensar um pouco de modo geral, né? Então, pensar uma operação qualquer, onde eu tenho uma matriz A, que é A1, que é só Azinho, Bzinho, C e D. E aí eu falo o seguinte, eu descrevo a minha operação como sendo, eu gostaria de adicionar 2 vezes a linha 1 na linha 2. Então, isso daqui eu posso fazer, né? É uma das coisas que a gente viu, que a gente pode tentar fazer. Né? Então, posso trocar, posso multiplicar e posso adicionar uma linha na outra. Aí, como que eu vou representar isso, né? Pensando no mundo 2x2. Quem que vai receber essa modificação? Vai ser a linha 2. Então, né, eu tô fazendo alguma modificação onde a linha... Então, se a gente pensar numa função, né? A função, ela recebe algum objeto e retorna outro. Aqui, eu quero... quem vai receber essa modificação é a linha 2. Então, eu não vou fazer nada na minha primeira linha. Então, a primeira linha, uma modificação na primeira linha é
representada na primeira linha da matriz elementar. Isso porque quando a gente for multiplicar, né? Então, estou multiplicando aqui o meu A, B, C, D. A primeira linha do resultado, então, quem está aqui e quem está aqui, é essa operação que eu faço, certo? Então, eu estou fazendo isso daqui, ops, vezes isso. E aí, como eu não quero que esse valor C faça nada, eu só quero que esse AB se repita, então aqui vai ter um zero. Então, né, eu quero que seja exatamente dessa forma aqui, seja o AB, seja sempre o mesmo. Não quero mexer na primeira linha. Então, eu vou estar com um zero aqui. Perfeito, eu vou ter o meu A, B aqui, bonitinho. Aí, o que acontece? Essa operação aqui, eu quero modificar a linha 2. E o que eu quero fazer? Eu quero pegar a linha 1 duas vezes. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um 2 na primeira coluna. Porque quando eu for fazer a minha multiplicação de matrizes, eu vou fazer a segunda linha aqui pela primeira coluna. Então, esse 2, ele vai multiplicar duas vezes o A. Então, vou botar aqui. Peraí, que acho que esse amarelo não dá pra ver direito. Então, duas vezes o A aqui. E depois, o 2, quando eu for multiplicar, né, pra colocar esse elemento aqui na posição 2, 2, eu vou fazer duas vezes o B. Então, só uma operação de multiplicação de matrizes usual que a gente está fazendo, né? Então, aqui agora, eu vou adicionar duas vezes a linha 1 na linha 2. E como é uma adição, eu vou colocar isso somado ao valor que já existia na minha segunda linha. Então, isso significa que eu vou continuar com um C aqui, agora somado né, o 2A, mais o D aqui, que permanecia anteriormente. Tudo certo? Sim, sim, sim. Então, a primeira coluna vai corresponder aos coeficientes da soma, vamos dizer assim, a soma dos valores da primeira linha. Exatamente. E a segunda coluna da linha 2, né? Isso, exatamente. Exatamente isso. Beleza. Então, agora sim, a gente usa mais isso na matriz 2x2, né? Uma 3x3 mudaria... Não, seria a mesma coisa, né? Uhum. Entendi. Tá ok. Então não precisa fazer mais não. Obrigado. Ok. Tá, e aí essa mesma ideia de como... Porque é um pouquinho confuso, né? Mas aí a gente pensar aqui quem é esse 1, né? Qual é a posição dele? Ele é algum elemento que ele tá na linha 1, coluna 1. Então, ele vai se referir sempre, né, à primeira linha, quando for multiplicar. E aí, então, né, ele se refere aqui, ele é a primeira linha. Aqui, ele vai resultar nesse objeto aqui e nesse, né? Então, ele vai modificar a primeira linha. Aí, agora, esse daqui, que é o A21, ele vai cair na segunda linha da matriz resultante, modificando a primeira linha da matriz da multiplicação. Faz sentido?
Faz sim. Uhum. Então, acho que a ideia é observar essas posições dos elementos aqui. Enfim, depois talvez fique um pouquinho mais complicado quando você tiver alguma matriz muito grande. Mas enfim. E aí, se ficar confuso, tenta voltar nesse exemplo 2 por 2. E aí, acho que é uma boa maneira de se localizar no que está acontecendo. Certo? Tá, então, dito isso, aí a gente conseguiu, a gente tem a nossa lógica de chegar na nossa matriz e aí a gente converteu a operação que a gente quer, né, que é subtrair a primeira linha da segunda. Então, como isso acontece? Adicionando o menos 1 nessa posição aqui, que é a posição A21. Aí, para facilitar o nosso processo, porque a gente sabe que a gente vai aplicar a inversa dessas matrizes elementares no meu vetor B, para poder encontrar a solução do sistema, eu já vou definir quem é a inversa dessa matriz. Ok, aí aqui eu tenho desse lado o resultado aplicada, né, essa matriz, eu multipliquei a E1 à esquerda de A. Perfeito. Então, eu encontrei 1,1,0,1. Só isso, só fiz uma multiplicação. Aí, em seguida, eu vou continuar o meu procedimento. Então, aqui já dá para ver bem de cara o que a gente vai precisar fazer. A gente quer zerar esse 1 aqui, que está na linha 1, subtraindo a linha 2 na linha de cima, que é essa operação que eu converti aqui em formato de matriz. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o elemento que é o A12. Então, ele vai fazer com que a matriz resultante na linha 1 receba essa multiplicação menos 1 na linha 2. Então, aqui, a linha 1 esse primeiro, né, índice seria quem recebe, né, isso. Então, vai ser uma operação que vai ser recebida na primeira linha. E para fazer isso, eu estou pegando menos 1 na segunda linha. Gente, só um minutinho que eu tenho que colocar para carregar aqui, senão o computador vai desligar. E aí, dito isso, a gente também definiu a nossa matriz E2. E, ao mesmo tempo, a gente já falou que vamos calcular a nossa inversa. Que aí, basicamente, o que a inversa faz é o seguinte. Se uma estava subtraindo a linha, a outra vai somar. Vai fazer a operação contrária. Uma outra coisa que é importante ressaltar, que algumas pessoas colocaram como matrizes elementares alguma coisa desse tipo aqui, por exemplo. Isso se configura como uma matriz elementar? Então, pergunta. Então, se eu chamar essa matriz de E estrelinha, ela é elementar? Não, porque tá operando em duas linhas ao mesmo tempo. Isso, porque tipo a matriz elementar ela só difere da identidade por uma operação de linha, e aí tem duas. Uhum. Então, a ideia é que são duas coisas acontecendo, né, ao mesmo tempo. Então, multiplicando a primeira linha por 2 e né, colocando nela mesma. Então, quem é a entrada da função, a linha 1. Quem recebe a saída, também é a linha 1. Né? Então, estamos multiplicando ela por 2. Mesma coisa aqui, para o caso da linha 2. Então,
isso não é uma matriz elementar, porque a forma como a gente definiu aqui é sempre só uma coisa acontece. Então, nesse caso aqui, não é válido. E aí, tipo assim, eu posso encontrar uma sequência de matrizes que vai levar até A, ou saindo de A até a identidade, eu posso ter outras matrizes diferentes que fazem isso. Mas aí, por convenção, a gente definiu que eu só tenho uma operação. Porque pensa comigo, tipo assim, sei lá, eu tenho uma matriz 1, 2, 3, 4. Eu meio que poderia, de alguma forma, tentar argumentar que, tipo, não, essa matriz a gente sabe que tem uma inversa. E aí a gente poderia tentar argumentar alguma coisa, tipo assim, essa matriz também é uma matriz elementar, que faz várias operações ao mesmo tempo. Porque se eu posso fazer 2 operações ao mesmo tempo, por que eu não posso fazer 4 operações ou 3 operações ao mesmo tempo? Então, tipo, como é que eu poderia controlar, né? O que é uma matriz elementar se eu permito um monte de operações que são... como que se diz uma coisa que acontece ao mesmo tempo? Simultâneas? Simultâneas. Perfeito, obrigado. Teve uma pergunta do Luiz, que era se a operação à esquerda, sim. À esquerda. Tá, ok. Aí, perfeito, a gente encontrou lá a nossa sequência, 1 e 2, blá, blá, blá. Chegamos na nossa matriz de identidade. Aí, agora, a gente vai voltar para o sistema. E aí, simplesmente, a ideia vai ser... Eu vou pegar Deixa eu trocar de cor aqui. Eu vou pegar, vou aplicar E-1. Então, né, eu tinha aqui E2, E1A igual X. E2 E1B. Né, estamos no mundo das equações, o que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Aí eu vou vir e vou aplicar. Aqui, ok. E2, AX, blá, blá, blá. Peraí. Tá, peraí. Deixa eu ver qual foi a abobrinha que eu fiz aqui. Tá, tudo bem. Deixa eu voltar aqui. Eu encontrei essa sequência aqui que leva na identidade. Então, um pequeno momento de confusão aqui. E aí, agora, eu sei que isso daqui é o A inverso. Então, o que eu vou fazer é que eu tenho AX igual a B. E vou vir e aplicar a minha inversa em B. E aí, eu encontro quem que é X. Porque isso daqui eu tenho definido, eu sei quais são os valores, é conhecido. Isso daqui também é conhecido. Então, é muito legal. A gente encontrou resultados do nosso sistema. Aí, depois a gente talvez fale um pouco sobre o quanto isso é ou não uma boa solução, porque se você, né, quando a gente for fazer resoluções usando métodos computacionais, muito, muito raramente você vai encontrar alguma coisa que faz isso dessa forma, que encontra a inversa da função e aplica, porque tem uma série de questões de você precisar resolver o sistema tentando evitar os erros numéricos o máximo possível, mas isso é tópico para um outro momento.
E aí agora, vamos voltar lá, a gente está fazendo um vai e volta. Cadê? Então vamos voltar de novo para a nossa outra tela. Então, ok, voltamos. Aí, ok. Aí a gente simplesmente foi lá, aplicou os nossas inversas aqui. E a gente encontrou o valor de x, que seria 4 e menos 1. Tá. Acho que tem alguma coisa digitada errada aqui, vamos continuar. Tá. Tudo certo, então, nessa parte. A gente encontrou aqui o nosso x aplicando as inversas que a gente tinha. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Professora, Tranquilo. por que a senhora trocou de biblioteca? Não tem nenhuma razão particular, era só pra mostrar uma coisa que eu vou mostrar depois. Beleza. Aí, a parte 2 agora, voltando para o mesmo sistema, a gente pode aplicar uma rotina de funções para resolver. Então, a gente definiu o nosso A e B. E aí, antes de simplesmente falar assim, resolva para mim, por favor, computador, a gente observou o determinante da matriz. Então, a gente sabe que aqui a gente tem uma matriz 2 por 2. Lembra que a gente viu ser uma matriz quadrada e o determinante é diferente de zero. A gente conclui que os vetores da coluna são LI e para qualquer valor no vetor B que a gente determinar, então existe uma solução. Por que isso vai ser importante? Porque a gente precisa saber primeiro se a solução existe antes de tentar aplicar alguma coisa, né? Então, senão a gente não faz muito sentido. Se a gente puder verificar que a solução existe, então a gente vai olhar se a solução existe. Que aqui a gente sabe que sim, porque a gente viu todas essas implicações aqui nas aulas. Então, ok. A gente pode resolver o nosso sistema. Chegamos na mesma coisa que aplicar as matrizes elementares. Tranquilo? Tranquilo. Ok, só refazendo uma coisa que inclusive vocês já fizeram, né? Usaram o solve para resolver o sistema. Aí, uma outra terceira forma da gente pensar é o seguinte. A gente pode considerar o nosso sistema. Antes a gente tinha ax igual a b, certo? Igual a bzinho. Agora a gente vai estar com B maiúsculo, que é uma matriz B, que ela vai ser uma concatenação da matriz A anterior com o vetor B do sistema. E aí, agora o nosso x, o nosso novo x, que é o y, ele vai ser o x anterior, que é um vetor, e um escalar z. Aqui, vocês veem que se eu tomar z igual a menos 1, eu tenho exatamente o mesmo sistema anterior. Fica claro que isso daqui acontece?
Não entendi. Tá, então vamos voltar tudo de novo. Vamos trocar outra vez de tela. Nossa, podia ter uma opção de compartilhar duas telas ao mesmo tempo, né? E você só minimizava uma e continuava com a outra. Seria muito mais simples. Tá, então agora estamos na parte 3. Que era o seguinte. Eu tinha a x igual a b. E aí eu fui lá e criei uma nova matriz B, que ela é a junção de A e B, numa matriz só. Então, se a gente pensar no nosso exemplo numérico que a gente tinha, onde A era igual a 1, 1, 1, 2 e B. Então, esse aqui era o nosso A inicial lá em cima. E o B era 3, 2. Então, eu tô dizendo que o Bzão, ele vai ser 1, 1, 1, 2, 3, 2. E aí eu falo o seguinte. Eu vou criar um novo sistema que é equivalente ao anterior. O que significa isso? Estou dizendo que é equivalente porque as soluções que resolvem ele são as mesmas que eu usava para resolver esse daqui. Então, esse é o nosso sistema 1. Então, eu vou chamar ele de S1 aqui. E eu tenho o meu sistema 2, que vai ser BY igual a 0. E aí eu vou definir Y também como uma junção de X e Z. E Z é uma escalar. Vou dizer que Z é menos 1. E o que eu tô falando... Ops. O que eu tô falando é que quando eu faço isso daqui, eu tô recuperando o sistema anterior. Então, aí eu tenho... É porque Y teria que ter 3 entradas, né? As 3 linhas. Ele vai ter 3 entradas, porque ele vai ter 2 aqui e uma aqui. Porque esse X é exatamente esse X aqui. Então, é o mesmo X. Aí eu vou ter o que acontece. E aí vamos verificar, né? Se 1 é equivalente a S2. Então, vamos ver que de fato isso acontece. Então, se a gente colocar aqui, né? Então, vamos pensar primeiro de uma forma genérica. Então, meu B y igual a 0, isso é A, B, Y, e aí quem é Y é o meu X, Z, igual a 0. E aí, essa matriz A aqui, eu vou multiplicar o X, então A... Então, vamos definir a dimensão das coisas, né, Então, A, ele tá lá no N por N. O X também tá no Rn. E o B tá no Rn. Na verdade, aqui poderia ser M por N. E aí o X é N, né? Que ele precisa ser consistente com o número de colunas, porque a gente vai multiplicar a coluna de A por X, né? Sempre. E o B é N. Então, aqui
eu vou fazer A vezes X. E aqui o Z é menos 1, certo? Então, vou substituir aqui. E isso é mais, né, B menos 1. Vocês concordam que isso daqui é igual a isso daqui? Sim, porque a x é igual a b. Fica B menos B. Então, aqui o que eu tô fazendo uma operação em blocos, né, de matrizes. Então, o que acontece aqui, se a gente pegar, né, se a gente pensar que A tem N colunas, aqui no total vão ser N mais uma colunas. E aqui são M linhas, certo? E aí o que eu tô fazendo? A gente tá pegando as N colunas iniciais de cada linha e multiplicando por esse vetor aqui. Então, se a gente fizer, né, vamos pensar aqui. Eu tenho 2, fazer um exemplo numérico. 3, 2. E aí, o meu yzão, ele vai ser x1, x2, né? Porque o meu... Se a gente voltar aqui em cima, que a gente definiu o sistema, aqui o x pertence ao Rn, né? Que é R2. Então, vai ser x1, x1zinho, x2zinho, menos 1. E aí, vamos ver se isso se é consistente, né? Se de fato é isso daqui que acontece. Então, eu vou ter 1, multiplicando aqui, x1zinho e x2zinho. Então, eu vou ter x1 mais x2 menos 3. E embaixo eu vou ter x1 mais x2, duas vezes, né? Menos 2. E aí, isso daqui é exatamente ax menos b, igual a 0. Porque, né, isso daqui é um vetor. Quando eu multiplico essa matriz A por x, eu tenho um vetor menos o vetor B. Ok. Tá. Então, a gente viu que, de fato, esses dois sistemas aqui são equivalentes, S1 e S2. Dito que a gente viu que isso daqui é verdade, aí a gente vai, de novo, voltar para o nosso outra tela. Tranquilo esse pedaço aqui? Sim, agora eu entendi. E aí, agora a gente vai ver por qual razão a gente vai fazer essa mudança do sistema. Por que isso é interessante? Cris, eu não consigo entender, não. Pode repetir, por favor? O que você não entendeu? Essa parte de baixo, essa multiplicação aí de matrizes. Essa daqui? É. Tá, então, a gente tinha o nosso exemplo, a gente tinha o nosso AX igual a B. E aí a gente definiu um sistema novo, que seria BY igual a 0. O que a gente falou? E aí, nesse caso, a nossa incógnita aqui é esse x, e aí agora passa a ser esse y, só que o que eu tô dizendo é que todos os vetores que resolvem para x também resolvem para y. Porque como que a gente definiu y aqui nesse caso? A gente diz que y
a gente adicionou uma dimensão, né, no nosso sistema, porque a gente incluiu B aqui. Então, a gente concatenou A e B. E aí, essa virou a nossa nova matriz do sistema. E aí, com isso, se ela aumentou uma dimensão nas colunas, a nossa vetor incógnito também aumentou uma dimensão. Só que eu estou dizendo que esse último valor aqui é menos 1. E aí, o que acontece? Quando eu fizer essa multiplicação de AB pelo Y, eu vou chegar a um resultado que é a mesma coisa que eu fazer essa conta, ax menos b. E isso daqui é um vetor. E então, o que acontece? Eu queria encontrar esse y tal que isso era igual a 0. E o que a gente tinha, né? Se eu tenho... E aqui o que isso implica? Isso implica que ax menos b igual a 0. Então, ax é igual a b. Então, a gente recuperou exatamente o sistema que a gente tinha antes. Então, a gente saiu daqui, dessa nova construção. E aí, de fato, se a gente expandir a matriz, a gente volta para a mesma... Se a gente expandir a matriz e fazer essa conta, né, para esse y aqui, a gente volta para o mesmo sistema de antes. O que eu estou tentando dizer é que todo mundo que resolve, todos os xzinhos, 1 e x2 que resolvem aqui, eles também resolvem para esse. Ficou mais claro agora? Deu sim pra entender. Valeu, Cris. Por nada. Tá. Aí agora, peraí, vamos voltar. Ok. Aqui agora a gente se teletransportou para a outra página. E aí a gente chegou aqui nessa informação, certo? De que a gente tem igual ao sistema anterior, que a gente acabou de discutir. E aí a gente falou o seguinte, tá? Então, a gente vai aplicar a forma reduzida, encontrar a forma reduzida da matriz B. Eu vou ter de volta uma matriz que vai ser nesse formato aqui. Eu vou ter identidade e vou ter uma matriz em blocos, né? Então, eu tenho uma matriz que é identidade, dentro desse... uma matriz onde eu tenho aqui um bloco, que é a identidade, e eu tenho um complemento, né, ali. Tem um restinho. E o que eu vou dizer? E aí a gente viu, né, que a gente fazia a forma reduzida, a gente não modifica as soluções, né? A gente está preservando o sistema. E o que eu quero dizer é que esse N que eu encontrei aqui, essa sobra, né, entre aspas, vai ser justamente o X que eu quero encontrar. Vai ser exatamente a minha resposta da solução desse sistema. E aí, se a gente acompanhar aqui, né, então, ok, eu apliquei para encontrar a forma reduzida de B. E aí, a gente tem que, né, vou fazer a conta com Y, né, vou lá para o nosso sistema. E aí, o que acontece? Eu tenho que essa matriz em blocos N vezes X, que é um vetor, vezes X, que é um vetor, e o Z, que é igual a menos 1. Isso é igual a 0. Aqui eu estou multiplicando de novo, multiplicação em blocos de matrizes. Eu vou fazer identidade vezes X e N vezes menos 1, que é isso daqui. Tranquilo essa multiplicação aqui que aconteceu agora? Sim. Beleza. Deixa eu ver se alguém comentou algo.
Tá, não. E aí, a gente sabe que isso daqui é igual a zero, certo? Consequentemente, se x menos n é igual a zero, então o x que eu quero encontrar, a solução que eu quero encontrar é o n. E aí, vocês concordam que o que eu tô fazendo aqui é só um jeito diferente de fazer a mesma coisa que tá aqui em cima? Porque o que é a forma reduzida? A forma reduzida é aplicar várias operações elementares e depois que a gente encontrou tudo isso, a gente vai aplicar isso no B. Só que aqui, o que a gente está fazendo é que a gente está fazendo esse processo ao mesmo tempo, para o A e para o B. Né? A gente condensou eles num sistema só, onde eu tenho B e Y igual a zero. E aí, nossa, que legal. Quando eu encontro a minha forma reduzida, automaticamente eu tenho a solução explícita para o x. Aí, se a gente descer aqui, só, né, concatenei horizontalmente A e B, encontrei a forma reduzida, tem uma identidade aqui e um vetor N, um bloco N aqui, que é exatamente a solução que a gente encontrou antes. Tá claro? Sim. Ok, legal. Só um jeito diferente de encontrar a mesma coisa. Inclusive, Aí, tinha feito dessa Oi. forma também, se eu não me engano. Você pode repetir, por favor? Eu tinha feito dessa forma, se eu não me engano. Uhum. Legal. Aí, só para ver por que isso vale. Aí, aqui tem alguns exemplos. Tá, então, ok para todo mundo, né? Deixa eu ver se alguém comentou algo. Não. Tá, deixa eu voltar. Aí, um outro exemplo aqui, que era uma matriz A, que a gente definiu em R3. E aí, a gente... uma outra forma, né, de saber se o sistema tem solução, e acho que inclusive deve estar em alguma das afirmações lá de equivalência que vocês precisam mostrar, que dá para verificar se o A tem posto total e é 3. Então, posto total, para qualquer B que eu definir aqui, existe solução. E aí, se existe solução, a gente vai lá, chama a nossa função, solve, blá, 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 mundo perfeito. Aí, só que, o que pode acontecer? Eu posso ter um sistema onde A é uma matriz retangular, tenho uma matriz A que está no espaço R, M vezes N, X está lá no Rn, B no Rm, e considero esse sistema, né, AX igual a B. O que acontece? Tem algumas funções, como essa do NumPy, solve, que ela é especificamente para os casos onde eu tenho uma matriz quadrada. E não só a minha matriz, ela precisa ser quadrada, a minha matriz precisa ter posto completo. Porque o que acontece? Eu posso ter uma matriz quadrada, só que eu tenho colunas que são LD. As minhas colunas não são todas LI. Então, significa que a minha matriz ela pode não retornar uma solução. Ou eu posso ter infinitas soluções. Deixa eu ver qual é o caso. No caso, se eu tenho... Vamos pensar nas linhas, né? Se eu tenho linhas LD, o que acontece é que eu tenho alguma equação
que ela é uma combinação das outras. Então, eu não tenho nenhuma informação extra, né, naquela equação. Naquela linha que é LD. Tipo assim, eu tenho, sei lá, x mais y, e aí eu tenho uma segunda linha que é 2x mais 2y. Então, tipo assim, x mais y igual a 1 e 2x mais 2y igual a 2. É a mesma, a informação que eu tenho na mesma coisa, na segunda linha e na primeira. Porque eu estou dizendo que x mais y igual a 1, mas aí se eu multiplicar essa equação por 2, 2x mais 2y igual a 2. Então, eu vou ter mais de uma solução possível. E aí, como que a gente pode tentar encontrar, resolver sistemas onde essas matrizes não são quadradas e tem, sei lá, infinitas soluções? Aí, o que acontece é que... E aí a pergunta, né? Quem que a gente vai escolher como solução que vai ser retornada? E aí tem essa função interessante que chama o LSTSQ, que ela vai usar mínimos quadrados, acho que é isso, que aí ela vai retornar uma solução que vai, é isso, né, que ela vai minimizar a norma euclidiana 2, que é isso daqui. Então, ela vai encontrar o vetor que é solução para esse sistema, né, B menos AX, ou AX menos B, aqui tanto faz porque a gente está no mundo dos quadrados, né? E ele vai me devolver o X, que vai minimizar esse valor aqui. Que é basicamente o que acontece nesse exemplo, desse sistema acima. Então, tem um sistema que ele tem mais de uma solução possível e aí se a gente tentar usar, dá até pra gente tentar ver aqui, né? Então, se a gente vier aqui e tentar usar o solve, ele vai retornar um i. Então, e aqui. Então, a gente definiu o nosso A e B. Olha só, não funciona, porque a dimensão não é quadrada. E acabou o mundo, não tem como resolver esse sistema. Aí só a gente vai voltar e vai encontrar uma solução onde esse valor aqui ele é escolhido de tal forma que eu minimizo essa norma aqui. Legal? Dúvidas, perguntas, observações? Eu tô com dúvida de por que isso daí funciona. De por que a gente vai encontrar valor mínimo com B menos AX, norma disso quadrado. Por que que funciona? Como assim? Tipo, fazendo isso a gente encontra o valor de X, certo? Uhum. Aí, tipo assim, por que isso funciona? No caso que ele está fazendo, ele está encontrando um X que resolve esse sistema e, ao mesmo tempo, ele está minimizando a norma disso daqui. O que seria minimizar a norma? Deixa eu tentar pensar num exemplo. Tá.
Vou trocar aqui. Compartilhar. Então, a gente tá no exemplo... Qual que era? Era o 3. Tá no exemplo 3. Então, tipo... Pensa que a gente tem infinitas soluções, né? Então, a gente tem uma... Deixa eu tentar pensar no exemplo. Então, aqui o nosso A era 1, 1, 2, 1, menos 1, 0. E o B era x, y, z igual a 2, 3. E aí, aqui, a gente vai encontrar... Peraí. Tô tentando só raciocinar aqui pra eu não falar alguma bobeira. Tá, então, tipo assim. As minhas soluções para esse sistema, elas estão no R3, certo? E eu vou ter que a imagem... peraí. Tá, ok. Então, eu vou conseguir... Eu vou ter uma... Eu vou gerar uma base. Tipo assim, eu tenho 2 vetores aqui que são LD, certo? Então, tem esse daqui LD, ops, LI. Esses dois são LI. E aí, com eles, eu consigo construir um plano aqui no R3. E o que eu vou fazer é que eu vou encontrar uma solução que minimiza isso daqui, ax menos b. Então, esse é o mínimo x que faz isso. E eu vou encontrar um vetor tal que a distância dele para esse plano é mínima. Faz sentido o que eu falei? Então, tipo assim, quando a senhora está falando disso, a senhora está falando de pegar, digamos que tipo assim, a fração é irredutível. Tipo assim, porque, por exemplo, digamos que funciona para x e y e z igual a 1. Então, vai funcionar também para x, y e z igual a 2, né? E para múltiplos deles. Então, quando pega o mínimo, significa que quer pegar irredutível. Então, vai pegar 1, 1, 1 e 1. Quando você fala irredutível, você está falando do... E tipo, não tem como dividir mais.
Vamos... Não sei se eu entendi direito bem como você explicou, mas vamos tentar pensar num exemplo mais fácil. Então, tipo assim, eu tenho 1, 2, 2, x, y, igual a 1, 2. Então, isso daqui a gente já sabe que é redundante, né? Então, porque o que é isso? Isso é x mais y igual a 1, 2x mais 2y igual a 2. O conjunto de soluções aqui, ele é dado por todos os vetores no R2, tais que y é igual a 1 menos x. Então, todo mundo que satisfaz isso daqui é uma possível solução, certo? Então, todo mundo que satisfaz isso é uma possível solução. E aí, isso daqui vai ser quando x é 0, isso é igual a 1. E é pra cá, né? Então, esse aqui é o espaço de soluções do meu sistema. Desse sistema aqui. Aí, eu quero encontrar, em particular, uma solução tal que ax menos b, que minimize isso daqui. E b igual a 1, 2. Então, eu vou ter que eu quero minimizar eu vou encontrar um vetor x que minimiza essa diferença. Aí, tipo assim, aí funcionaria com 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3 e assim por diante. Uhum. Aí quando fala que quer minimizar, isso significa que vai pegar o 1, 0, né? Que seria o menor. Pera, te cortou, você pode repetir a última parte? Aí vai pegar tipo o menor, que seria 1, 0. Na verdade, eu tô fazendo o contrário. Então. Deixa eu ver. 1, 0. 1, 0 é solução? É sim, né? É. Sim. Tá, então vamos tentar aqui ver o que acontece se a gente colocar 1, 0. Ah, tá, tudo bem. Isso daqui é 1, 2. Agora eu tô pensando que isso daqui... Porque o que acontece? Isso daqui, né, se for... Esse é um exemplo meio ruim, porque, tipo, se a gente colocar essas soluções aqui, isso vai funcionar, né? Porque, tipo, isso daqui vai zerar. Mas aí pode ter algum problema de aproximação numérica e tal. E aí isso daqui pode dar diferente disso daqui, essa multiplicação pode dar diferente. Tipo, o x que ele encontra talvez esteja ficando um pouco confuso. Eu vou colocar uma observação para marcar uma estrelinha aqui para a gente comentar melhor isso daqui direito amanhã. E eu vou olhar
com detalhes. Porque, no fim das contas, a ideia era só mostrar, tipo, o que acontece se você tem uma coisa que é um mar retangular e você quer encontrar uma solução e você não... Tipo assim, qualquer solução que eu encontrar é útil. Se a pergunta for, né, me dê uma solução para esse sistema. E aí tem até um comentário em seguida que eu vou voltar aqui. Que assim, que a solução que a gente obteve não é exata por conta dos erros de operações numéricas. Só que né, se a gente for olhar, e aí era isso que eu estava tentando mostrar agora, né, que tipo, que pode acontecer que essa multiplicação aqui de A vezes a solução que foi encontrada pode ser diferente de B. Que ele está partindo desse princípio, né? De que eu posso ter erros de operações. Porque senão não faria... Você concorda que não faria assim, muito sentido, né? Também. Porque qualquer solução que eu encontrasse, se eu fizer a conta analiticamente, precisa ser igual a zero. B menos o AX. Faz sentido? Não entendi o que a senhora falou. Oi, você entendeu ou não entendeu? Não entendi o que a senhora tinha falado. Pode repetir, por favor? Ah, tá. Então, eu vou ficar devendo uma resposta um pouco mais completa de como ele faz exatamente o processo de minimizar, e aí eu trago. Então, isso eu estou devendo agora, minha tarefa de casa. Mas aqui, o que eu mencionei é o seguinte, que no exemplo que eu tinha falado, a gente colocou, você deu a solução 1, 0, certo? E aí a gente multiplicava a matriz A por 1, 0 e dava exatamente 1, 2. Então, isso significa que essa conta aqui que a gente fez, isso deveria ser igual a 0, né? Se a gente fizer de forma analítica, isso sempre seria igual a 0, porque a gente está colocando uma solução exata. Só que o que acontece é que a gente pode ter algumas... as soluções que a gente obtém para o sistema, ela não pode ser exata por conta de erros nas operações numéricas. Porque a gente, né, não representa os números exatamente como eles são no computador. E aí, tipo, por isso também faz sentido a gente fazer uma minimização. Viajei muito. Acho que eu entendi um pouco. Tá. Eu vou trazer uma coisa que faça sentido amanhã. Mas, É enfim, que eu nunca vi essa forma, não, de encontrar. no fim das contas, a moral da história é só para dizer que, tipo, como a gente faria se a gente está com uma matriz retangular. Vamos, por enquanto, ignorar alguns detalhes, mas a gente vai voltar nisso. E aí a gente vai ver algumas coisas legais com norma e tudo mais. Beleza. Bom, eu vou deixar o resto para vocês olharem em casa. Tem uma sugestão de referência, mas está em inglês. Eu vou tentar colocar uma outra coisa em português também, que seja nesse mesma linha. Mas, bom, é isso. Era só para recapitular algumas coisas.
E, enfim, já tá na hora de ir embora. Cris, amanhã vai ter aula de vai ter monitoria normal? Mesmo horário? Tem monitoria amanhã. Beleza. Deixa eu parar a gravação. Então, tchau, galerinha do YouTube.